Olá a todos, estamos aqui na terra da tribo de Apurinã, com o pessoal que faz parte dessa tribo, dessa nação, na terra deles. Toda a intenção desse encontro, desse bate-papo, é para que cada pessoa consiga se apresentar pessoalmente e contar histórias pessoais, histórias da tribo, da origem. E também isso faz parte do nosso projeto de transmitir a importância da existência de cada tribo, e nesse caso a tribo de Apurinã, justamente nessa região, nessa terra. O que a gente aprende, seja pela Kabbalah ou pelos estudos espirituais, que a terra ela tem uma inteligência igual às árvores, igual ao céu. E não é por acaso que uma tribo, uma nação, ela escolhe de viver ou habitar uma terra, porque também é uma escolha da terra de escolher justamente aquelas pessoas. Acontece às vezes que a pessoa não aguenta viver numa terra, num país, ele muda para outro país, para achar a paz, para achar a fonte de sustento. E estamos aqui para aprender dos rituais, dos ensinamentos dessa tribo, também para valorizar a existência deles, sim, justamente nessa terra. E agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo o Sr. Ribaldo, para nos contar como surgiu a aldeia Camapã. Meu nome é Riberaldo, português, e na nossa tribo Apurinã é Inhauirinheri. Eu sou um dos filhos do saudoso Ariuca, né, um dos líderes aqui da aldeia Camapã. E o Ariuca era um grande guerreiro. Ele viveu, né, nessa aldeia por muito tempo e é conhecido na região aqui do Amazonas, Acre e mídia também nacional. Participou de muitos encontros, muitos movimentos indígenas em Brasília. E o Ariuca era pajé e contava também muitas histórias, né? Não história, mas coisas que aconteceu no passado. E a aldeia Camapã, o Ariuca nos passou para nós e para a comunidade que a aldeia Camapã, ela não era, aqui não era Camapa. A outra aldeia da onde vieram, ficava aqui próximo, acho que uns 3.000 metros, 4.000 metros, 1 hora, 40 minutos a pé de caminhada. E essa aldeia, segundo o Ariuca, tinha muitos indígenas, era uma aldeia muito populosa. O que foi que aconteceu? Segundo nosso pajé Ariuca, lá aconteceu que na época, né, ele falava acho que de décadas, de 80 anos atrás. Aí muitos perguntam, mas como vocês contavam? Vocês não sabiam contar, vocês indígenas não sabiam contar? Ele contava através de lua, chamava Cassiri, em 15 dias, nós chamamos lua, né, Cassiri, em 15 dias, então o índio consegue contar. E na época, foi na época dos seringueiros, começaram cortar seringa, cortar caucho, e naquela época a aldeia foi ficando, a aldeia foi sendo atingido pelo povo Cariua, que nós no nosso idioma chamamos povo branco, povo não índio, chamamos povo Cariua. E dali, né, aqueles guerreiros que sempre saíam para caçar, foram encontrando aqueles cariuas vestidos, né, cortada, derrubada. Naquela época os seringalista colocavam, né, os povos para cortar o caucho, tirar o leite. E dali foram chegando para próxima da aldeia, chamada Aldeia Pairal. E dali, né, o cacique geral, que chamava na época Antônio Amazonas, né, que era avô do meu pai, né, os guerreiros chegaram um dia e disseram: Antônio, pajé, cacique,
estamos sendo invadidos, nossas terras, né? Foi informando na língua dele. Na época a minha avó, né, contou para o meu pai, né, ela já na época já tinha, ele já existia, na época ela já existia, né? E dali ele tirou 3 guerreiros para encontrar com esses seringalista ou pessoas que estavam cortando a madeira, tirando leite. E dali eles em conversa disseram: olha, vocês vão, mas não vão frechar o Cariúa, não vão atacar o Cariúa, deixa que ele venha, né, que nós queremos paz. Então o que aconteceu na época? Na época o seringalista, o dono do seringal, né, pediu para os seringueiros, né, pegar aqueles índios e levar lá para na época para o barracão, que chamava na época barracão, ou para o centro lá, né, deles, onde era mais povoado, onde não existia indígena. E aqueles seringueiros vieram em encontro daqueles 3 guerreiros. Como eles não estavam para briga, né, estavam na paz, eles se entregaram as flechas, entregaram suas bordunas. E dali a história, né, o nosso avô conta, nosso avô do meu pai, Antônio Mazono, contava que, né, os cariúa, os brancos, passaram alguma coisa, algo nos olhos dos nossos parentes, para eles não saber para onde estava sendo levado, né? Estava sendo levado para o barracão, mas eles não sabiam para onde você estava indo, do norte, ou do leste, ou do oeste, ou do sul. Naquela época eles não sabiam. Então levaram aqueles 3 indígenas. Chegou no barracão, né, segundo a história do nosso tronco velho, Antônio Amazonas, eles eram índios muito fortes, muito índios, muito saudosos, muitos guerreiros, e disseram: olha, esses índios, vamos aproveitar ele para fazer qualquer coisa. E naquela época, vinha aí do Baixo Amazonas, tinha hoje chamamos navio, né? Naquela época meu pai falava que chamava de chata, né? Era aquele navio, trazia coisas, né, mantimento para aquele seringal. E colocaram aqueles indígenas para tirar lenha, aquele segundo a história, que aquele navio parece que eles andavam a troco de lenha, não era motor, gasolina, que nem agora. Mas naquela época era troco de lenha, de alguma coisa assim, nesse sentido. E tiraram aqueles indígenas para carregar lenha pro navio, puxar lenha pro navio. E conseguiram. Aqueles indígenas conseguiram, era muito forte, muito saudável. E conseguiram. E um ficou num barracão e 2 baixou para o Baixo Amazonas na época. Passaram vários caciques, 7 caciques ou mais, naquela época chamava cacique. Hoje, acho que na contagem do homem não índio, leva 3 meses, 90 dias para o Baixo Amazonas. Quando aqueles indígenas retornaram, né, que o barco voltou novamente para trazer mantimento para aquele seringal, eles voltaram. E dali, aqueles indígenas retornaram para o barracão e encontraram com aquele outro indígena, que foi só 2 para o Baixo Amazonas e ficou um no barracão. E encontraram ali com aquele indígena e conversaram, né, com muito tempo. Foi pouco tempo, mas eles faziam de tudo para não ser morto, não ser batido. Tudo que o homem branco pedia, eles faziam, ensinava, acenava, eles faziam. E dali eles voltaram do Baixo Amazonas. E quando chegaram no barracão, à noite, né, foi sempre quando o navio chegava, aquela chata, na época chamava que a chata, aquele navio grande chegava no barracão, no porto. Ali o dono daquele seringal fazia uma festa para aquele grupo de seringueiro, né, para festejar aquela chegada daquela grande embarcação. E dali eles né, se encontraram novamente e combinaram para fugir, para ir embora para a aldeia. E muitos disseram: olha, nós não sabemos para onde está a nossa aldeia, ninguém sabe se nós viemos de cá, viemos de lá, ou viemos de lá ou de lá. E à noite, né, um indígena mais experiente, né, chupou o seu auíre, cheirou o seu rapé, e dali alguns espíritos, na época, indicou qual rumo ele ia pegar para o lado de sua aldeia, que chamava Aldeia Pairal. E dali fugiram,
né, quando estava havendo aquela festa ali no meio daquele povo, daquele seringal, eles fugiram à noite. O meu avô contou para Camapa, que é minha avó, o antigo, que chamava Antônio Amazonas, que era o indígena cacique geral, informou. E olha, eles naquela época usavam muito caroço de uxi, né, de carocinho de uxi, é uma fruta que tem aqui na nossa região, e caroço de piqui. Eles são quando faz o fogo, anda a noite toda, que ele dá muita brasa. E eles pegaram aqueles carocinhos e andaram a noite toda. E andaram o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, naquele rumo onde, né, onde eles tinham aquela indicação, e encontraram já vestígios do seu povo, onde eles caçavam, onde eles pescavam, e dali conseguiram chegar na sua maloca, que chama Aldeia Pairal, onde fica aqui, que nem eu falei, uns 3.000 metros ou 40 minutos a pé. E naquela época, ficaram muito alegres que os parentes retornaram, né, tiveram no meio do povo branco o primeiro contato com eles, e dali o Antônio Amazonas, o cacique antigo, o Tuxal antigo, diz: vamos fazer uma festa para receber e saber o que trouxeram, o que Cariu, o que o branco falou, né, lá para vocês passar para a nossa comunidade, para o nosso povo. E dali houve aquela festa grande, né, todo mundo se abraçando, cantando, né, tomando um aluá, caiçuma, vestindo seu cocá. Ali foi um grande contato, né, vieram várias aldeias que via próximo da Aldeia Pairal, e dali se juntaram naquela maloca grande que chamava Aldeia Pairal, para fazer e receber aqueles 3 indígenas que tiveram o primeiro contato com o homem não índio. E dali, naquele contato, o que surgiu? Surgiu que quando os indígenas vieram, voltaram do meio daquele povo, eles vieram contaminados de sarampo. Naquela época eles não sabiam, depois com muito tempo descobrimos que era essa doença chamada sarampo. E outras mais. Então naquele meio, né, outras doenças contagiosas, né, contagiaram o povo da Aldeia Pairal, que chegava, né, segundo história, mais de 600 indígenas. Né, isso foi detectado até pelo outras pesquisas, pelo tamanho, dimensão da aldeia hoje, pelo tamanho existia aquele povo, aquela quantidade de pessoas que moravam naquela redondeza. Então aquele pessoal contaminaram aquela comunidade toda, né? Se abraçaram, se agarraram, né? Dançaram o seu xingané, a sua dança a noite toda. Então quando foi, segundo a Camapa, um caciro, menos de 15 dias, aquele povo estava todo contaminado. O que era? O sarampo, segundo a história, eles esquentavam fogo, faziam fogo no meio da maloca e esquentar. Aquele ali, ele, né, pegava muita febre, com certeza pegava alguma infecção, aquilo recolhia para dentro do seu corpo e aquele parente ali morria. Segundo a Camapa, tinha a Ico, hoje nós chamamos maloca, chapéu de palha, né? Chapéu de palha não, chamamos a Ico, maloca. Ela na época já era grandinha, ela falou que já era grande, adulta. Fechava, quando abria a maloca, tinha família que estava todo morto, né? Família inteira. Então ali era todos os dias, era em hora, era um indígena falecia para lá, outro falecia para lá, pro outro lado. Então foi um desespero total. Aonde surgiu Camapa, Amanhê e Chaparraus. Os seus filhos, os seus esposos, cacique, pajé, foram morrendo naquela doença. Um cacire, hoje nós chamamos 15 dias, metade de um mês. Com um cacire, só sobrou 3 famílias, que foi Camapa, que chamava Camapa, Rosa, Chaparraus, que chamava Finado Lafayette, Aldeia 45, a Aldeia Manhê
que chamava o nome em português Bilina. E o que decidiram? Olha, nós temos que fugir da nossa maloca, senão nós vamos morrer junto com nossos parentes. Camapã pegou seus filhos, acho que 6 ou 7, seus filhos. Falou, olha, minha parente, eu vou fugir para cá, para o alto. Outra parente disse, meu parente, eu vou fugir para o baixo Amazonas, com seus filhos, para nós não morrer nessa doença, vamos fugir. E ali, cada qual pegaram os seus filhos e fugiram, ganharam a mata, ganharam a selva, a Amazônia, já havia no meio delas mesmo, já ganharam, pegaram os seus filhos, jogaram no paneiro e fugiram. Aonde a indígena Camapa saiu no quilômetro 124. Hoje tem a semente e a família da aldeia 124, chamado indígena Tronco Velho Camapa. Lá na aldeia 137, que é a mesma aldeia ligada aqui, mas é outra aldeia, é até uma terra indígena com outra aldeia. Lá saiu a mesma parente que fugiu na mata, chamado a aldeia Manhê, chamado indígena Bilina, no nome português, com seus filhos. Hoje em dia tem um povoado lá, e aqui no 124 tem outro povoado. Lá no aldeia 45, daqui eu acho que 40 ou 50 quilômetros, tem outra aldeia, chamada aldeia Chaparraus. Lá saiu o finado Lafayette com seu povo também, com sua esposa e seus filhos, para não morrer da doença que acabou com nossos parentes na aldeia Pairal. Então é mais ou menos isso. A nossa história é uma história muito fácil e bonito, mas nós, Apurinã, muito triste, porque nós perdimos nossos troncos, nós perdimos nossos tios, nossos pajé, nossos guerreiros. Hoje a aldeia Camapã, hoje era para ter hoje acho que daquela época já está com 2 ou 3 gerações. Era para ser um tanto de pessoas, de indígenas muito grande, muito. Hoje não chegamos 300 indígenas aqui na aldeia Camapã hoje. E daí para cá, depois que surgiu aqui a aldeia Camapã, meu pai, Ariuca, foi crescendo, era o caçula dessa família que saiu da aldeia Camapã, o caçula. Os seus irmãos, Mário, Asvaldo, Hilda, Anísio, José, saíram aqui, 500 metros daqui de onde nós estamos falando, de onde nós estamos conversando, 400 metros, da onde vieram fugindo naquela época da aldeia Pairal para sair. Vinha naquela época, eles vinham fugindo com um paneirinho nas costas, acharam um pé de caju e vieram comendo caju, vieram trazendo caju, que é uma fruta aqui da Amazonas, jogaram no seu paneiro. Aonde saíram, na beira da BR hoje, comeram aquele caju, jogaram a semente, hoje temos uma árvore enorme de cajueiro, como lembrança. Então fica aqui próximo. E daí foi surgindo, daí para cá, que nosso povo tiveram esse primeiro contato com pessoas não índios. Daquela época para cá viemos sofrendo muito, nossos parentes foram acabando. Dali foi surgindo. Hoje nós somos muito pouco. Cheio pode botar. Cheio pode botar. Então dali surgiu essa aldeia e daí veio o grande impacto. A família Camapa foram crescendo, os jovens naquela época que vieram, jovens de braço, de colo, foram crescendo, foram casando, com pessoas que moravam aqui próximo. E daí veio um grande
veio o grande impacto, que foi essa BR 317 que liga Rio Branco, Boca do Acre. Hoje nós estamos Respira 3 vezes. Hoje nós estamos num número muito pequeno, né? Os povos Apurinã, hoje aqui do Camapã, diminuíram muito. E daí veio o grande impacto da BR-317, que liga Rio Branco, Boca do Acre. Essa BR, segundo já o Ariuca, meu pai, já novo, ele trabalhou aqui do quilômetro 118 até aqui na ponta da área, que chega acho que uns 10, 15 quilômetros. Na época, onde eles saíram aqui, né, onde eu falei uns 400 metros daqui, um dia ele estava, né, tinha chegado de uma caçada e ele estava assando seu peixe, fazendo sua comida, e daí ouviram um som, né, onde eles nunca tinham ouvido aquele som naquela época de motosserra, de serragem. E daí eles foram encontrar, né, minha avó, a Camapa, muito guerreira, né, com sua burduna, com sua flecha, né, sem saber falar o português, mas com muita garra, assim, querendo fazer uma amizade com o povo branco, né, que já tinha passado por essas coisas, essas perdas dos parentes. E dali eles encontraram com o Ariuca, não falava o nome da pessoa, mas chamava de coronel. Era a pessoa que era o chefe daquele grupo de pessoas que vinha fazendo aquela picada. Não era BR, era aquela picada. E dali, né, a minha avó, a Camapa, ela, o costume do povo indígena, sempre quando encontra com outra pessoa, né, ele pega a sua burduna e, né, ele tenta desafiar nos peitos, empurra para lá, empurra para cá, mas é um ato como é que se diz, como é que eu posso dizer, é um ato de conversa, de dialogar do índio Apurinã. Hoje quase não existe mais. E naquela época, aquele coronel, ele falou, olha, nós estamos abrindo uma picada, uma estrada, vai melhorar aí para vocês. Nós vamos passar aí na beira da BR, que vai passar automóvel, e vai ter uma cidade aí próximo. Nós estamos vindo de outra cidade. Ele não sabia nem o que era isso. E eu vou te dar um vaso, que esse vasinho aqui a senhora vai fazer o café. E ela não sabia o que era aquilo. E presenteou ela com um pouquinho de café naquela época, pó de café. E puxou, aquele senhor naquela época, puxou um vaso de fazer café. E ensinou para ela, jogou uns pau assim, o papai falou uma coisa queimante, rápido, e colocou aquele copo para fazer aquele café, e rapidinho aquele café saiu. E presenteou aquele vaso, que até hoje a minha irmã, que mora aqui em cima, tem aquele vasinho como lembrança. Foi passando de filho, minha avó faleceu, passou para minha tia Hilda, depois minha tia faleceu, passou para o meu pai faleceu, agora está com minha irmã, aquele vaso. Aquele copinho que foi presenteado naquela época, primeira abrição de IBR, da estrada. E desde aquela época surgiu, chamado BR-317, que liga Rio Branco, Boca do Acre, município de Boca do Acre, Amazonas. E desde aquela época nós viemos perdendo nossa cultura, nossos costumes, e sendo muito atacado pelo povo não índio. Hoje, aqueles mais antigos, o Ariuca, que presenciou isso, já faleceu. Os meus tios, o Anísio, já faleceu. Outros que saíram naquela época, que vieram menino de colo, vieram rapazinho, adolescente, já faleceram. Hoje está só os seus filhos, seus netos, aqui na aldeia Camapã. É por isso que hoje a aldeia
é chamado de Camapa, Camapã. É a homenagem à nossa guerreira e a homenagem à indígena mais velha e veterana que saiu, que surgiu, que escapou daquela doença que foi contaminada pelo primeiro contato com o povo branco, chamava, depois colocaram o nome dela de Rosa, mas na nossa língua chamava Camapa. E por isso hoje a aldeia 124 é o quilômetro que vem de Boca do Acre para o município de Rio Branco para o município de Boca do Acre. Mas a aldeia se chama Terra Indígena 124, a aldeia Camapã, que é onde nós vivemos hoje. E hoje nós sofremos muito impacto, né? Hoje a BR-317, ela trouxe muita coisa. Não vamos dizer que não trouxe coisas boas, trouxe coisas boas, como transporte, né? Tem um parente picado de cobra, o carro vem buscar para levar para o município, mas em outras partes nós estamos sofrendo. Marginalização, vários impactos. A minha prima pode falar mais sobre o impacto. Hoje temos um impacto muito grande na nossa aldeia. Hoje perdemos de 1 a 10, eu acho que 3 falam a seu idioma ruim, pouco. 7 perderam totalmente a sua cultura. Então isso, para nós povos indígenas, para nós apurinã, é muito ruim, muito. Porque nós estamos perdendo nossos costumes do nosso antepassado, de colocar nossos roçados, de fazer nossas festas, de comemorar coisas dentro da nossa cultura, dentro da nossa aldeia. Estamos perdendo. Hoje, não pelos povos indígenas, mas pelo impacto do homem branco, que veio lá de fora e passou para os nossos povos indígenas, para os nossos parentes, para nós. Hoje tem coisas que é difícil você viver já sem a coisa que o branco trouxe e colocou dentro da nossa aldeia. É como o Wi-Fi, a luz, né? Hoje na aldeia da aqui na BR-317, a aldeia Camapã, a aldeia Chaparraus, a aldeia Manhê, todos têm, e todos estão perdendo os seus costumes, né, sua cultura, por motivo de coisas que, às vezes lá de fora que vem, às vezes passa para dentro da aldeia e os nossos parentes estão se perdendo. Mas mesmo assim, ainda dentro dos povos indígenas, ainda tem sangue ainda dos apurinã. Muito obrigado, muito bonito. Obrigado pelo presente. Muito legal, muito bom.